Sou o professor Dilson Catarino. Aqui é gramática da língua portuguesa. Pode confiar. O meu foco é você, aluno, sem dúvida alguma. Alguma. Que significa este pronome indefinido posteriormente ao substantivo? Porque veja, se eu lhe pergunto, você tem alguma dúvida? Antes do substantivo, o pronome algum tem valor afirmativo. Alguma pessoa, alguma dúvida, alguns homens. Depois do substantivo, o pronome algum tem sentido negativo. Então, o aluno, sem dúvida alguma, tem o mesmo sentido de o aluno, sem nenhuma dúvida. Olá, Brian, né, com Y, desculpe. Arnaldo, meu amigo. Léo Carvalho novamente aqui, Miguel Ângelo Bernardo, já leu o livro, Miguel? Boa noite, Patrícia, boa noite, Sueli, minha amiga de adolescência, aliás, adolescência não, nós éramos criancinhas, né, porque você era vizinha da minha tia. Então, gente, o pronome algum, antes de substantivo, tem valor afirmativo. Alguma pessoa me ajudará. Depois do substantivo tem sentido negativo. Pessoa alguma me ajudou, nenhuma pessoa me ajudou. Tudo bem, André Luiz? Dizendo boa noite. Está de folga hoje? Que beleza. Pode assistir aqui então. Pode participar como sempre aqui então. Ainda quanto ao algum e o nenhum, é muito comum nós ouvirmos, inclusive no jornalismo brasileiro, a palavra qualquer com sentido negativo. É muito comum ouvirmos isso nos jornais televisivos, dizendo que não houve qualquer reação. Inadequado. O pronome qualquer não deve ser usado em frases negativas. No lugar de qualquer, nenhum ou algum depois do substantivo. Não houve nenhuma reação, não houve reação alguma, mas não houve qualquer reação, não. Qualquer é um antônimo de específico. Então, se não houve qualquer reação, significa que houve uma reação específica. Sentiu como o sentido é diferente? Boa noite, tudo bem? Como é que vão? André, calma aí, André, já lhe respondo a você. E só para terminar esse assunto de início aqui, também existe o nem um. Quando se puder colocar o sequer à frente. Então, se você quiser dar ênfase, nem um amigo sequer me ajudou. Nenhum amigo me ajudou, é o nenhum com NH. Nem um amigo me ajudou, se houver a necessidade. Não há necessidade, mas se quiser colocar o sequer, tudo bem. Nem um amigo sequer separadamente. Vamos ver a pergunta do André. Comente sobre a função sintática dos três pronomes lhe desta frase. Vamos lá ver então. Eles não lhe darão folga, ser-lhe-ão bastante úteis e far-lhe-ão companhia. Nossa, que coisa, hein? Então tá. Dar é o primeiro verbo. Quem dá algo a alguém. Darão folga a alguém. Esse lhe, então, é um complemento verbal. Quando o verbo rege a preposição, e nós sabemos disso como lendo, estudando este pequeno dicionário de quase 600 páginas, 544 páginas, regência verbal. Quem dá algo a alguém é um verbo, então, que rege a preposição a. Então, o que vier com a preposição a será complemento verbal. Como a preposição é o complemento denominado de objeto indireto. Porque a ligação entre o verbo e o complemento é feita por meio de uma preposição, portanto, de uma maneira indireta. Por meio de uma preposição e não através de uma preposição. É muito usado de maneira equivocada o vocábulo através. Através vem de atravessar. A luz passa através do vidro. A luz do sol não passa através das nuvens, através dos tempos. Mas nada de através quando tiver o sentido de mediante, por meio de. Então, esse primeiro lhe é objeto indireto, é complemento verbal. Ser-lhe-ão bastante úteis.
O verbo ser, um denominado verbo de ligação, é o verbo que apenas indica qualidade do sujeito, não indica ação, fato nem fenômeno. A qualidade é o predicativo, serão o quê? Úteis, bastante úteis. Agora o que ocorre é o adjetivo útil. Regência nominal, o outro dicionário de mais ou menos 500 e poucas páginas, 548 páginas, 4 páginas a mais que o de regência verbal, trazendo adjetivos, substantivos e advérbios que regem preposição, e é o que acontece com o adjetivo útil. Aquilo que é útil a alguém. Portanto, agora quem rege a preposição é um adjetivo. Quando falamos do verbo, nós dissemos que o lhe funcionava como complemento verbal. Quem rege a preposição agora é um adjetivo, então não é mais complemento verbal, é complemento nominal esse lhe. Serão bastante úteis a alguém, preposição exigida pelo adjetivo. E far-lhe-ão companhia até o fim da vida. Quem faz algo a alguém. O verbo fazer é um verbo muito complicado, porque esse fazer algo a alguém, eu posso fazer um prato para você. Eu fiz o prato destinado a você. Agora, o que ocorre, muitas vezes nós usamos o verbo fazer com um substantivo ou com um pronome não, esquece o pronome, com um substantivo que também rege preposição. Por exemplo, ela faz muito bem a mim. Esse a não vem do verbo fazer, esse a vem do advérbio bem, bem a alguém. Nesse caso, está a palavra companhia, fazer companhia a alguém. O substantivo companhia não rege preposição. Veja, pegando aqui o dicionário de regência verbal, abrindo lá companheiro, mas não há companhia. O dicionário de regência nominal não registra o substantivo companhia, então significa que essa preposição não é regida pelo substantivo, mas sim pelo verbo. Então, quando aparecem esses verbos muito extensos, verbo fazer tem mais de 30 significados, tem que tomar bastante cuidado com a análise. Então, aqui, novamente, complemento verbal, novamente, objeto indireto. Um comentário sobre o útil. Esses dias, no nosso grupo do Telegram, alguém escreveu que quando o L, a letra L, estiver em fim de frase, em final de frase, final de palavra ou em final de sílaba, que é uma semivogal. Bechara diz que no Brasil nós pronunciamos a letra L em final de sílaba no plano fonético apenas como U, mas não deixa de ser consoante. Então, eu não posso dizer que em útil há um ditongo decrescente, porque a letra L tem som de U. Nós brasileiros pronunciamos como nós brasileiros de modo geral, porque no oeste paranaense, lá por Pato Branco, Venceslau, Brás, perto da cidade de Patrícia, eles falam alto da barragem, lá no alto, encostam a língua no alvéolo. L é uma consoante, então cuidado com o curseiro, cuidado estudante, apesar de que era uma questão, não sei se era de concurso ou se alguém criou a questão lá no nosso grupo. Mas havia essa possibilidade de chamar de ditongo. A letra L sempre será consoante, não é semivogal. Outro detalhe quanto ao bastante. Inclusive, deixe-me abrir aqui. Inclusive, estou aqui no Telegram. Eu fiz uma enquete usando a palavra bastante. 766 pessoas responderam a essa enquete. Somente 30% acertaram. Qual é o uso de bastante? Bom, bastante pode ser um adjetivo.
Quando for adjetivo, terá o significado de aquilo que basta, aquilo que é suficiente. Adjetivo, então concorda com o substantivo a que se refere. Quando for o pronome indefinido, tem o sentido de muita coisa, um sentido de grande número, como há muitas dívidas, há bastantes dívidas. Como é pronome indefinido, também concorda com o substantivo a que se refere. Qual a diferença entre a empresa tem funcionários bastantes e a empresa tem bastantes funcionários? Isso já foi questão de concurso. Quando o bastante vem depois do substantivo, é adjetivo. Se eu digo que a empresa tem funcionários bastantes, significa que há funcionários suficientes. Não precisa contratar mais. E quando eu digo a empresa tem bastantes funcionários, significa que ela tem muitos funcionários. Pode até ser reduzido o número de funcionários. E aí as frases eram as seguintes: não há recursos bastante para isso. Errado, porque bastante está após substantivo, é um adjetivo, não há recursos que bastam, portanto bastante tem de concordar com o substantivo. Recursos bastantes, só 30% das 766 pessoas acertaram. 25% disseram que havia erro em havia bastantes pessoas na festa. Não há erro. Havia muitas pessoas na festa. Quando for igual a muitos ou muitas, bastantes no plural. 27% disseram que o erro estava em há funcionários bastantes, não contrate mais. Errado. Opa, errado não. Eles erraram. Certa frase. Há funcionários bastantes, há funcionários que bastam para a empresa, que inclusive poderia ser colocado o bastante. Ao usar o bastante fica invariável. Há funcionários o bastante e há funcionários bastantes. Sem o existe a concordância. E 18% disseram que o erro estava em não temos cadeiras o bastante para todos, como eu acabei de falar. Quando houver o bastante fica invariável. Então é isso aí, André. Além de responder, aproveitei para comentar outras cositas. Muito bem, vamos ver. Eliane, tudo bem, Eliane? Eu não vejo diferença entre nenhum e nenhum. Então, quando eu digo nenhum amigo me ajudou, tá? É um pronome indefinido, o NH. Realmente não há diferença quanto ao sentido. Há uma diferença apenas na ênfase dada na frase. Que eu digo, nenhum amigo me ajudou, realmente, ninguém me ajudou. A questão é apenas de ênfase. Se você usar a palavra sequer, por exemplo, você não pode usar o nenhum pronome indefinido. Tem de usar o nem, um amigo sequer me ajudou. São expressões, são palavras sinônimas, uma expressão e uma palavra sinônimas, mas a única diferença é a questão da ênfase. Eliane Cruz. Quer ver? Olha aqui, ó. Nenhum, pronome indefinido, estou aqui no AIS, no meu computador, usado para excluir qualquer dos indivíduos da espécie referida pelo substantivo, ou pronome a que está ligado, e aí, para ver como você está certa, vem com significado de nem um. Então, realmente, os dois têm o mesmo sentido. Agora, observe na observação. O AIS coloca lá na parte de gramática, letra C. Nem um, separadamente, significa nem mesmo um. Nem um profissional conseguiria fazê-lo. Sem o pronome nenhum, se o pronome nenhum fosse empregado nessa frase, o sentido seria profissional algum conseguiria fazê-lo. Há uma pequena diferença aí, principalmente por causa da ênfase. Então, Eliane, desculpe, você tem razão, são sinônimos, mas há uma diferença de ênfase, como o próprio Wise disse ali. Andressa, tudo bem? Boa noite. Professor, lendo o livro Ressurreição de Machado de Assis, encontrei a seguinte palavra, toca-se-lhe. Poderia explicar essa construção? Sim.
é a junção do pronome se com o pronome lhe. Viu que beleza? Oh, explicação aí. Por exemplo, bom, esse lhe é que você não colocou a frase inteira aqui, não dá para saber se esse lhe é complemento nominal, complemento verbal ou adjunta de nominal. Mas, por exemplo, vamos colocar aqui, toca-se-lhe nos cabelos. Tá? Esse lhe seria adjunta de nominal. Toca-se nos seus cabelos. Tá? Então, esse se, também como não há a frase toda aqui, este se pode ser pronome reflexivo, pode ser pronome recíproco, pode ser partícula passivadora, pode ser índice de indeterminação do sujeito, depende do contexto. Então lhe, complemento verbal ou nominal ou adjunta de nominal, e o se, partícula passivadora, índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo ou recíproco. Quer ver? Peraí, deixa eu pensar uma frase. Tá. Não se obedece aos pais como antigamente. Não se obedece aos pais como antigamente. Antigamente a gente morria de medo do papai. Obedecer é um verbo que rege a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Perfeito? Então ele é um chamado verbo transitivo indireto. Não se obedece aos pais mais como antigamente. Observe que não há um sujeito explícito na oração e suponhamos que ele esteja num contexto sem essa especificação. O sujeito não apareceu. O se está aí exatamente para indicar que o sujeito é indeterminado. Ninguém obedece, as pessoas não obedecem mais aos pais como antigamente. Então esse se é o tal do índice de indeterminação do sujeito. Perfeito. Obedecer, como vimos, rege a preposição a. Agora há pouco eu falei para o André, verbo que rege a preposição a pode ter o complemento substituído pelo pronome lhe. Não se obedece aos pais como antigamente. E aí suponhamos que eu já tenha colocado no texto a palavra pais, ali bem pertinho dessa frase, eu estou falando dos pais, que os pais hoje em dia deixam as crianças à vontade, tarará. Aí, em vez de usar de novo o substantivo pais, eu coloco o pronome lhes, porque pais está no plural. Então, não se lhes obedece mais como antigamente. O se é índice de indeterminação do sujeito e o lhe é objeto indireto. Pronto, é isso. Pode ser usado se com me, te, lhe, nos, vos, lhes, dependendo de quem seja o complemento. Se o complemento é a primeira pessoa eu, já não se me obedece. Se te, se lhe, se nos, é isso então, Andressa, tá bom? Tá, Eliane, já falei. Wellington, há portas porque meias pessoas... Há portas pelas quais meias pessoas passam. Metade das pessoas, se for esse o sentido, beleza. A palavra meio é adjetivo quando significar metade de alguma coisa. Advérbio quando intensificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Ela é meio preguiçosa. Esse meio é um advérbio porque modifica o adjetivo preguiçosa. Agora, metade das pessoas passam pela porta. Uma frase meio esquisita, porém, sintaticamente é isso. É só fazer análise, quer ver? Verbo haver, significando existir, verbo que não tem sujeito, por isso fica na terceira pessoa do singular. Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. O verbo haver é transitivo direto. O objeto direto é aquilo que parece ser o sujeito. O que é que há? Portas porque meias pessoas passam. Tudo isso é o objeto direto, cujo núcleo é portas. Beleza. Aí, o que vem à frente? Que é um pronome relativo. Por quê? Como é que eu sei disso? Porque o verbo que vem à frente dele tem relação com o substantivo que vem antes. Sempre que isso acontecer, sempre que houver que, quem, qual, onde, quanto... O verbo posterior mantiver uma relação sintática com o substantivo anterior, esses elementos são pronomes relativos. Eles iniciam oração subordinada adjetiva e eles estão ali exatamente para substituir o substantivo anterior.
Meias pessoas passam pelas portas. Por isso que antes do que há a preposição por, poderia ser pelas quais. Tá, e aí vem o verbo passar. Quem é que passa? Pessoas. O substantivo pessoas está modificado pelo termo meias. Se é substantivo, o que é que o modifica? Adjetivo. Então, esse meias aí, apesar de ser uma frase bastante estranha, tem o sentido de metade. Meias pessoas passam por essas portas. É isso aí, Wellington Monteiro. Patrícia, nenhum, nada, nenhum, você quer, eu faço. Faz o quê? Nenhum, você quer, eu faço. Você faz o quê, Patrícia? Bom, nenhum, nada, é aquela explicação do nenhum, mesmo sentido nenhum. O Ais até tentou dar uma mudada no sentido, mas não acho que convenceu muito, não. Mas a Eliane está certa, sim. Mas, é o que eu disse, se usar a palavra sequer, não pode usar nenhum com NH. Tem que usar nenhum, porque ele é que serve para ênfase. Andressa, outra dúvida. No vocativo, as formas sua e vossa são necessárias? Bom, vocativo é quando você invoca alguém para fazer alguma coisa. João é um vocativo. Eu chamei João. Não precisei usar nada a não ser o nome próprio de João. Agora, se você, pelo que eu vejo aqui, sua e vossa, a sua dúvida deve estar no pronome de tratamento. Pronome de tratamento, Vossa Excelência ou Sua Excelência, Vossa Magnificência, o reitor da universidade, Sua Magnificência. Usa-se o vossa em pronomes de tratamento quando conversar com a pessoa. Então, eu estou conversando com o prefeito da cidade, eu digo, Vossa Excelência é muito competente, o seu trabalho está sendo muito... Deu uma travada aqui. Então, Vossa Excelência, quando conversa com a pessoa. Sua Excelência, quando conversa sobre a pessoa. O prefeito não está aqui agora. Então, aí eu digo, Sua Excelência, o prefeito de Londrina é muito competente. Ele tem deixado a cidade muito bela. Bem, perceba que esse uso, Vossa Excelência, é igualzinho ao uso de você. Você estuda muito, Vossa Excelência estuda muito, Vossa Magnificência estuda muito, Vossa Santidade estuda muito, quando eu falo com a pessoa. Sua Excelência estuda muito, estou falando da pessoa. Sua Excelência, Sua Magnificência, não interessa. Muito bem. Aí no vocativo você fala, você? Não. Então no vocativo não se usa nem vossa nem sua. Não, pronome de tratamento estou falando. Tá? No vocativo não se usa Vossa Excelência, venha cá. Sua Excelência, não. Usa o quê? Excelentíssimo senhor prefeito, venha cá. Ilustríssimo senhor diretor da empresa, venha cá. Então, são essas as palavras que passam a ser usadas no vocativo. Então, se a sua dúvida era quanto a pronome de tratamento, não se use em vocativo vossa nem sua. Wellington. Já falei. Será que eu voltei? A pergunta voltou aqui, do meio as pessoas passam. Bom, já está falado. A Patrícia acabou de vir lá. Alex, boa noite. Manda um abraço aqui para Uruguaiana. Ei, Uruguaiana, manda um abraço. Tomando um chimarrão com minha esposa e olhando a aula. Beleza, que bom. Tá muito frio aí? Aqui o frio começou a querer voltar. Estava quentinho e gostoso, já hoje deu uma esfriadinha aqui. Seja bem-vindo, Alex. Aliás, você já esteve aqui, eu me lembro do seu nome nas semanas anteriores, trouxe até algumas perguntas. Fala, Arnaldo. Admito que me simpatizei com a escola, o verbo não é o verbo simpatizar não é pronominal, é só simpatizar. Eu simpatizei com a escola, eu não simpatizei com a escola. Não é verbo pronominal, então tire o me, que é muito comum. Ricardo Sever dando boa noite, falando boa noite para nós aqui. Patrícia, com a escola, acho que o verbo simpatizar... Isso, certinho, Patrícia. Muito bem. Patrícia, de novo aqui, os alemães trocam o B pelo...
Ah, o B por P, é que você escreveu a mesma coisa. Biscoito. Há muitos alemães aí, muitas... Aliás, essa região aí, tem muitos eslavos também. Aliás, a minha família, por parte de minha mãe, morava em Ponta Grossa, então uma região ali para o sul, perto da da região leste, também muitos alemães por lá. Então tá. Christian, a Bia está louca. Como assim a Bia está louca? Quem é a Bia? A Bia está louca? Então tá bom. A Patrícia até fez ali a pergunta. Boa noite, a Érica Ribeiro. Olá, Érica. Na frase, penso em você todo dia, é correto dizer também penso em você todos os dias? Sim, certo. Quando se usar o pronome todo ou toda no singular e à frente vier um substantivo, a utilização ou não do artigo muda o sentido da frase. Quando se usa o artigo todo o mais substantivo, toda a mais substantivo, dá indicação de totalidade. Então, se você dissesse, penso em você todo o dia, o sentido seria, penso em você o dia todo. Não colocando o artigo, como você fez, há um sentido de generalização, exatamente com o sentido de todos os dias. Então, você poderia inclusive escrever assim, pense em você todo o dia, todo dia. As duas expressões lado a lado. Pense em você todo o dia, todo dia. Ou seja, pense em você o dia todo, todos os dias. Não é? Viu que legal? Dá até poesia, hein? Obrigado, Érica. Tá, Patrícia, todos os dias são todos os dias. Sim. Não, Patrícia, todo dia tem o mesmo sentido de todos os dias. Só o significado de dia inteiro é quando houver o artigo, como eu acabei de falar, todo o dia. Cláudio Silva, muito bom aprender sempre, sempre é bom aprender. Ricardo, explique um pouco o uso de está e estar, e não só, mas dá e dar, qualquer que seja o verbo, terminado em ar, ir, está no infinitivo ou no futuro do subjuntivo. Depende de o verbo ser regular. Por exemplo, o verbo cantar. Quando você usa o futuro do subjuntivo, o que é isso? Futuro do subjuntivo é uma hipótese futura. Se você cantar a música, cantar está no futuro do subjuntivo, porque há a conjunção se, indicando hipótese futura. E era para eu cantar a música, mas não consegui. Isso agora é infinitivo. Sempre que houver uma preposição antes, estará no infinitivo. Era para eu cantar, era para eu fazer, era para eu falar. E quando houver está, dá, ou seja, quando a forma verbal terminar em a e tiver acento agudo, está no presente do indicativo, terceira pessoa do singular. Presente do indicativo indica uma ação que ocorre constantemente. Por exemplo, o Brasil está melhorando? Seria melhor dizer o Brasil tem melhorado, mas o brasileiro usa muito isso, por isso eu dei como exemplo. O Brasil está melhorando. Quem é que está? O Brasil, sujeito, uma indicação de algo que ocorre constantemente. Ou, por exemplo, os atletas, o atleta está feliz com a medalha. Ele está feliz, uma ação corriqueira, ao sujeito na terceira pessoa do singular. Então, essa é a diferença. Verbo terminado em ar, ir é infinitivo ou futuro do subjuntivo, e o está ou o dá é a terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Boa noite, Romário, seja bem-vindo, tudo jóia, sem acento, a jóia perdeu o acento em virtude da reforma ortográfica. Tá. Alex, professor, estou com uma dúvida, qual é o correto, pago ou pagado? Pagar, perdoar e ganhar. Esses três verbos foram judiados no Brasil. No Brasil não, na língua portuguesa. Viu?
foram judiados pelo seguinte: lá em 1980, quando eu comecei a dar aula para ensino médio aqui em Londrina, aliás, 1980 não era ensino médio ainda não, mas tudo bem, havia a seguinte explicação: pagar, gastar e ganhar são verbos abundantes. O que significa isso? Verbos que têm dois particípios, um terminado em ado ou ido, usado para voz ativa, quando o sujeito pratica ação. E aí tem como verbo auxiliar ter ou haver. E outro, com outra terminação, não há uma regra, não há uma lista, não há uma lista de terminações, mas pode haver várias: entregue, limpo, pago, ganho, gasto, não há uma regra específica para isso. Para a voz passiva, quando o verbo auxiliar for ser ou estar. Então, por exemplo, o verbo entregar é um verbo abundante. A empresa tem entregado as encomendas em dia. As encomendas são entregues em dia. Então tá, lá nos idos de 1980, ganhar, gastar e pagar eram considerados abundantes por todos os gramáticos. Então, ganhado, gastado e pagado para a voz ativa com auxiliar ter ou haver. Ganho, gasto e pago para a voz passiva com o verbo ser ou estar. Então, por exemplo, eu tenho ganhado dinheiro, eu tenho gastado dinheiro porque eu tenho pagado as dívidas. O dinheiro foi ganho, o dinheiro foi gasto, as dívidas foram pagas. Beleza? Tá. Só que lá por 1990 e alguma coisa, resolveram que esses verbos não seriam mais abundantes. Resolveram que passaria a ser erro usar ganhado, gastado e pagado, que só deveríamos usar ganho, gasto e pago, seja a voz ativa, seja a voz passiva. Então, lá por 1990 e tururu, eu tenho ganho dinheiro, eu tenho gasto dinheiro, eu tenho pago as dívidas. O dinheiro foi ganho, o dinheiro foi gasto, o dinheiro foi pago. Perfeito? Tá. Só que aí veio a reforma ortográfica. A reforma ortográfica, você sabe, essa é uma discussão desde 1986, mas foi agora só no século XXI aprovada, outorgada, sei lá como é que pode se dizer, como é que se pode dizer o que é que aconteceu com ela. Mas ela foi autorizada pelo nosso presidente da República em 2009 e passou a ser obrigatória em 2016, quando Dilma era a presidenta. Sim, a presidenta ou a presidente, tanto faz. Tá. A Academia Brasileira de Letras, que é a nossa guardiã da língua, editou um dicionário chamado Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, um de capa verde. Eu até preciso deixá-lo aqui para mostrar a vocês qualquer dia desse. Tá? Procure nas livrarias, Dicionário Escolar da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras. Nesse dicionário, há uma parte direcionada só a verbos. Há um estudo sobre verbos. E eles ressuscitaram a abundância desses 3 verbos. Ou seja, se a Academia Brasileira de Letras disse que voltou a ser abundante, passou a ser abundante. Então, sua pergunta: pago. Segundo a Academia Brasileira de Letras, no Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, pago é para voz passiva ou é um adjetivo. Conta paga. Conta paga, vou-me embora. A conta está paga, vou-me embora. E pagado para a voz ativa, eu tenho pagado as minhas dívidas. Pronto, Alex, é isso aí. Tá? Beleza, vamos ver mais alguma pergunta aqui. Érica agradeceu, eu que agradeço a sua presença. Patrícia, mas foi o que eu falei todos os dias, são todos lá, tá? Tá bom. Tá bom, Patrícia. Tá. Léo Carvalhos, o que é pronome adjetivo e pronome substantivo, provavelmente, né? Bom, pronome adjetivo é um pronome que parece ser um adjetivo. Aliás, qualquer palavra pode se transformar numa palavra adjetiva. O que é um adjetivo?
é o que modifica um substantivo, certo? Então, o que é um pronome adjetivo? É o que modifica um substantivo. E o que é um pronome substantivo? É aquele que age como se fosse um substantivo. Aliás, você sabe, desde que você é pequenino, quando estava lá na 4ª série, 5ª série, por aí, você aprendeu que os pronomes servem para substituir os substantivos, não é? Lembra dessa regra? Então, se ele substitui um substantivo, significa que ele é um pronome substantivo. O homem entrou na sala, ele disse assim. Ele substitui o substantivo homem, então é pronome substantivo. Só que lá na 4ª, 5ª série, os professores não dizem, não sei por que o material didático não traz isso, mas os professores não dizem o que é um pronome adjetivo. O que é um pronome adjetivo? Não é aquele que substitui um substantivo, é aquele que acompanha um substantivo. Por exemplo, a minha casa. Minha, pronome possessivo que acompanha o substantivo casa, então minha é pronome adjetivo. A minha casa não é igual à sua. Minha acompanha o substantivo casa, então é pronome adjetivo. Não é igual à sua. Agora o sua está sozinho, não acompanha substantivo, agora ele é pronome substantivo. Ele substitui um substantivo. É essa a diferença então, Léo. Tá, Patrícia está lá, não falou ainda. O Wellington, não era ensino médio, era chamado de normal, pelo menos aqui. Normal? Isso faz tempo, não, Wellington? Quantos anos você tem? Tá bem, hein? Tô brincando, desculpa. O normal é o seguinte, o que se chamava normal, pelo menos o que eu sei, isso há muito tempo, não existe mais, era o ensino para as mulheres, para as meninas que queriam ser professoras. Lá na década de 60 havia o curso normal. Quer dizer, as meninas, quando terminavam o ensino, que não era o ginásio, elas tinham opção. Havia, é que mudou tanta coisa, mas havia o primário, ginásio científico. Primário é o que hoje é o Fundamental 1, ginásio é o que é o Fundamental 2 e o científico é o que é o ensino médio. As meninas que queriam ser professoras faziam o ensino normal, por isso elas eram chamadas de normalistas. Há até um livro, não me lembro agora o nome do autor, A Normalista, a menina que estudava para ser professora. Então é isso, Wellington. Tá? O normal era só para isso. Meninos não podiam fazer o ensino normal naquela época. Tá? Agora, não sei se aí na sua região eles passaram a chamar todo o ensino médio de normal. Na minha época era primário, ginásio científico, depois passou a ser ensino fundamental, houve mais outros nomes aí também, agora que eu não me lembro deles, tá? Neymar, tudo bem? Neymar perguntando, tanto faz a frase abaixo, tenho certeza que ele vai gostar, tenho certeza de que ele vai gostar. Alguns gramáticos, como a maioria dos brasileiros não usa essa preposição, alguns gramáticos até falam que não se deve corrigir. Tá errado isso, porque é tão comum. Porém, se você pegar o dicionário de regência nominal, a palavra é certeza, né? A palavra certeza, quer ver? Vou mostrar para você aqui, ó. A palavra certeza, tenho certeza de que, aqui, ó, certeza, a palavra aqui, e olha a preposição que aparece ali, está ao contrário, mas você consegue ver evidentemente. Certeza de, certeza sobre. Tá? Aí, quer ver? Certeza de ou sobre algo. Nossa principal certeza resulta em não termos a menor certeza de nossas opiniões. Só os policiais da linguagem têm certeza absoluta sobre ou do que é correto no falar ou no escrever. Então, o nosso dicionário de regência nominal diz que, quando usar a palavra certeza, preposição de ou preposição sobre tem de aparecer. Até pelo seguinte, Neymar, análise sintática, puramente análise sintática. Quer ver? Tenho certeza que ele vai gostar. Quem tem algo. Eu tenho o quê?
certeza que ele vai gostar. Tá. Núcleo, certeza. E aí, qual é a função sintática do que vem à frente aqui agora? Que ele vai gostar. Não há. Não é? Não há classificação sintática se não houver a preposição de. Por quê? Porque aí vem, certeza é um substantivo abstrato. Todo substantivo abstrato que rege preposição tem complemento nominal. É aquela história de novo do complemento nominal. Substantivo abstrato não tem complemento sem preposição. Todo adjetivo, todo substantivo, todo advérbio que reja um complemento, um complemento, obrigatoriamente tem que ter preposição. Por isso, a preposição de tem de ser usada, senão não há análise sintática. Professor, esta aula é para aprendermos rindo. Obrigado. O senhor é um sarro. No bom sentido. Eu sei, Patrícia. Que bom. Sei lá, né? As coisas vão aparecer. O Wellington, novinho de tudo, 31 anos. Então, na sua região, chamam de normal o ensino médio? Pois é. Uma coisa estranha, quer ver? Eu vou até escrever aqui no meu dicionário, tô aqui. Normal. Adjetivo de dois gêneros conforme a norma, regra, regular, que é usual, comum, natural, sem defeitos, cujo comportamento blá, 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 Pedagogia. Diz-se de curso ou escola que se destina a formar professores para as primeiras séries do ensino fundamental. Então, segundo o AIS agora, a escola que se destina a isso, agora não é só menino, não são só as meninas. Tá? Agora, se um homem quiser ser professor de educação infantil não, de fundamental, né? De ensino fundamental, lógico que pode ser. Hoje não há esse problema, é que antigamente, lá na década de 1960, que só as garotas faziam o ensino normal. Então veja que o próprio AIS traz o significado escola destinada a formar professores para as primeiras séries do ensino fundamental. Obviamente a educação infantil e o ensino fundamental 1 até o 5º ano. O André parece que saiu, né, Patrícia? Sumiu, fez uma pergunta e sumiu. Tá. Neymar utiliza um recurso que tem ou tenha em casa. Segala e Bechara falam a mesma coisa quanto a isso. Há algumas expressões que tanto podem ser usadas no presente do indicativo quanto no presente do subjuntivo. Utilize um recurso que tem em casa. Eu sei que você tem o recurso. Agora, utilize um recurso que tenha em casa. Há uma certa dúvida quanto a tê-lo ou não. Por quê? O indicativo indica uma certeza, o subjuntivo indica uma hipótese, uma dúvida, um desejo. Mas eles dizem que é muito comum o uso do presente do indicativo ou do presente do subjuntivo em frases desse tipo. Ambas estão adequadas. Eliane voltou. Eu não conheço a sua casa, você não conhece a minha. Isso. Sua é pronome adjetivo, porque acompanha o substantivo casa. Minha é pronome substantivo, porque não acompanha substantivo algum. Não, nada de implícito. Para o pronome ser adjetivo ou substantivo, não pode ser essa história de implícito, não. Nesse caso, a palavra casa está implícita, faz o pronome minha. Não, ele é pronome substantivo. Inclusive, há uma regra sobre o uso do artigo, Eliane. Veja, eu não conheço sua casa, ou eu não conheço a sua casa. Quando o pronome possessivo for pronome adjetivo, o artigo é facultativo. Eu gosto de minha casa ou eu gosto da minha casa. E quando o pronome for substantivo, o artigo é obrigatório. Observe que você não pode tirar o artigo ali do minha. Sabe por que não pode tirar? Exatamente porque ele é pronome substantivo. Ele exige a presença do substantivo. Tá? Então, eu gosto de minha casa, mas não gosto da sua.
Obrigatoriamente eu tenho que usar o artigo. Então, para isso, não há essa história de ter a palavra implícita ou não. Você encontra isso, inclusive, nas regras sobre crase. Pegue qualquer livro ou vá lá no meu site, gramaticaonline.com.br, procure lá, crase. Você vai ver que há uma regra específica para os pronomes possessivos. E a regra diz: pronome possessivo adjetivo, exatamente como você escreveu e como eu havia falado, artigo facultativo. Pronome possessivo substantivo, artigo obrigatório. Se houver preposição, crase, a crase, o acento grave também é obrigatório. A Eliane falando aqui, concordando comigo, curso normal, concordando não, né? Porque não é uma questão de concordar ou discordar, mas a Eliane sabia que é o de formação de professores. Patrícia disse que usar o tem é mais chique. Tudo bem. Professor, usa-se pronome oblíquo junto a particípio quando houver locução verbal com o principal sendo particípio. É proibido usar pronome oblíquo átono, ou seja, não há ênclise no pronome, no particípio quando for principal de locução verbal. E lógico, só pode ser principal de locução verbal mesmo. Então não há. No infinitivo e no gerúndio, sim. Por exemplo, estamos aprendendo português. Estamos aprendendo. Vamos aprender português. Vamos aprendê-lo. Tenho estudado português. Não posso usar tenho estudado. Só pode usar no verbo auxiliar. Estamos aprendendo português, estamos-lo aprendendo, ligado ao verbo estar. Vamos aprender português, vamos-lo aprender, ligado ao verbo ir. Tenho aprendido português, tenho-o aprendido, ligado ao ter. Então, não pode usar depois do particípio. No Brasil, é muito comum o uso do pronome no meio, solto, entre os dois verbos. Os gramáticos não aceitam isso. Tanto Bechara quanto Segala, e eu falo sempre esses dois, porque são os mais usados nos concursos do Brasil. Aliás, em Portugal, Bechara faz muito sucesso também. Tanto Bechara quanto Segala. Tá? E eles dizem que não deve usar o pronome oblíquo átono solto. É muito comum no Brasil. Eles dizem isso, é muito comum no português brasileiro, mas deve ser evitado. Concursos já aceitam esse uso, então no Brasil é muito comum, tenho estudado sem hífen. Deveria haver o hífen, porque é ênclise no verbo auxiliar, mas no Brasil, é a colocação pronominal do português brasileiro. Isso não é de agora não, viu? Isso já tem 20, 30 anos. Por isso, os concursos, os vestibulares aceitam a torta e direito aí. O estudante tem que tomar muito cuidado. Jandir, tudo bem, Jandir? Você vai vir aqui ou você vai vir? Vai vir. Observe que toda vez que você usar o vai, você coloca o verbo terminado em ar, er ou ir. Você vai falar com ele, você vai estudar hoje, você vai comer, você vai partir daqui, sempre terminado em ar, er, ir. Os gramáticos dizem que não é uma forma errada usar vai falar, vai fazer, mas que o melhor, mais elegante seria usar o verbo sozinho. Em vez de você vai falar com ele, você falará com ele. Em vez de você vai estudar hoje, você estudará hoje. É mais elegante. O Wise diz que... Quer ver, ó? Ir. Coloquei o verbo ir aqui. O Wise diz que tanto pode usar você vai falar, você irá falar. Ó, tá lá, ó. O verbo ir, usado como verbo auxiliar seguido de infinitivo. Por isso tem que ser vir. Você vai ver o filme, você vai vir aqui. E aí diz, no presente ou no futuro do indicativo. Então, ele vai fazer falta, ela irá arrepender-se, vão lançar o foguete, fui consultar um dicionário. Então, o Wise traz aqui uma explicação
bastante longa até sobre isso, tá? E ele diz aqui embaixo ainda, peraí, é corrente no Brasil, especialmente... Ah, não, aí é outra história. Aí é da preposição em, nada a ver. Não, esquece, deixa pra lá, tá? Então, há esse uso, apesar de que é o que eu disse, os gramáticos mais importantes dizem, isso é deselegante, é melhor... Se existe o futuro do presente, para que usar uma locução? Tá? Então você vai vir aqui, você virá aqui hoje, vim, ontem eu vim aqui. É a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Eu vim, tu vieste, ele veio. Nós viemos, vós viestes, eles vieram. Eunice, tudo bem? Boa noite. Este momento é precioso. Obrigado. Gratidão. Eu agradeço a presença de vocês. E a Rita compartilhando ali. Beleza. Tá. Wellington, professor, qual a melhor maneira de observar a mudança de sentido em uma reescrita? Tenho que observar o quê? Um intensificado que muda o referente ou uma conjunção? Wellington, só lendo uma frase para lhe dar essa resposta. Porque qual a melhor maneira de observar a mudança de sentido em uma reescrita? Quer dizer, é você prestando muita atenção no que foi escrito. Se você tem de reescrever, o que você tem de buscar? Palavras parecidas, palavras sinônimas. Tá? Evidentemente, se há uma conjunção, você tem que tomar cuidado. Se você vai reescrever uma frase que tenha uma conjunção, ó, o uso do tem aqui, ó. Você vai reescrever uma frase que tem uma conjunção? Olha lá, aquela pergunta que havia sido feita, ó, tanto faz. Obviamente, você tem de substituí-la por uma conjunção semelhante, uma conjunção sinônima, ou por uma locução conjuntiva. Por exemplo, suponhamos que a conjunção usada seja causal. Então, você tem de substituir por uma causal. Porque, porquanto, visto que, locução também. Uma vez que você não pode, por exemplo, substituir por posto que, como Vinícius de Moraes fez no seu poema, que seja imortal, que o amor seja imortal, posto que é chama. Ele quis indicar causa, o amor não é imortal porque ele é chama, e a chama acaba. Só que ele usou posto que é concessivo. Tá? Então, evidentemente, se houver conjunção, você tem de prestar atenção na conjunção. Se houver um elemento intensificador, você tem de usar um outro elemento intensificador. Então, você tem de fazer análise sintática do período. Entender o período para não colocar palavras equivocadas, palavras erradas. Léo Carvalhos, Brasil, que de Rio ali, não faz sei lá o quê. Marcos Alexandre, boa noite, melhor professor do mundo. Nossa, Marcos, beleza, obrigado. Marcos, Marcos, pai dos meus grandes amigos, Helena e Samuel, os amigos do meu neto. Ei, que maravilha, sua família, Marcos. Amo muito vocês. Romário, verdade melhor do que ele eu não conheço. Obrigado, Romário. Léo, arrepender é verbo essencialmente pronominal? Sim. Arrepender-se, essencialmente pronominal. Para alguns, explicando agora para alguns, porque alguns podem pensar, por que ele escreveu essencialmente pronominal? O verbo não é pronominal? Sim, só que existem verbos que podem ser pronominais ou não. Mudando, inclusive, por exemplo, o verbo lembrar. Quem lembra, lembra algo. Lembrar-se, quem se lembra, lembra-se de algo. Então, o verbo lembrar não é essencialmente pronominal. Ele pode ser pronominal ou não. Muda, evidentemente, a questão sintática dele, o ambiente sintático. Arrepender-se nunca pode perder o se. O se que é chamado de parte integrante do verbo ou pronome integrante do verbo. E aí, cada pessoa tem o seu próprio pronome. Eu, me, tu, te, ele, se. Nós, nos, vós, vos, eles, se. Eu me arrependi de muitas coisas nessa vida. O mesmo acontece com o verbo suicidar-se. Muitas pessoas falam, mas professor, sui já indica a si próprio. Então está errado. Verdade.
Mas não é que esteja errado. É um uso esquisito, né? Porque sui já significa a si próprio. Então, suicidar já teria o sentido de matar a si mesmo. Porém, é verbo pronominal, essencialmente pronominal, mesmo que haja esse problema de sentido. Quer ver? Olha lá, olha o wise lá. Suicidar, primeira coisa que vem escrito, pron, ponto, ou seja, pronominal. É um verbo pronominal. E a conjunção, veja lá, você não vê, eu estou vendo aqui. Na conjunção, todas as pessoas aparecem com o seu pronome. Eu suicido-me, tu suicidas-te, ele suicida-se. Nós suicidamo-nos, nos, o S desaparece. Vós suicidais-vos e eles suicidam-se. Patrícia, você está no Telegram? Eu estou, Patrícia, estou lá no canal do Telegram, que se não vai dar tempo de trabalhar com o canal, eu deixo o canal sempre aberto, porque se vocês não trazem dúvidas suficientes, eu pego o que eu havia escrito, pego as enquetes que foram criadas recentemente. Tá, vamos ver se há alguma pergunta. Mais alguma pergunta? Hoje foi muito bom. Hoje vocês perguntaram bastante. Eu gosto muito disso. Veja que eu não paro de falar. É uma atrás da outra, mas parece que agora... Ah lá, opa, Léo Carvalhos. Ah, excelente aula, obrigado. Peça o ou ao professor. Bom, se você pedir o professor, você quer o professor. Então, por exemplo, suponhamos assim, que uma escola tenha... Duas escolas tenham o mesmo grupo de professores. Aí o coordenador fala, vou ligar lá para o diretor que eu vou pedir aquele professor para dar aula aqui. Vou pedir o professor de português para dar aula aqui. Ele está pedindo que o professor de português venha. Agora, se pede algo a ele, peça ao professor. Peça ao professor que traga o dinheiro até aqui. Peça ao professor que traga o livro até aqui. Patrícia agradecendo, obrigada. E aí, aproveitando que nós temos mais 2 minutinhos, eu tenho que terminar antes das 20h15, porque senão o vídeo não vai para o Instagram. Não pode ter mais do que 59 minutos para entrar no Instagram. Obrigada. As mulheres devem dizer obrigada. Não importa a quem elas agradeçam. Muitas pessoas se equivocam dizendo, eu sou mulher, agradeço a um homem, eu tenho que falar obrigado, né? Não. A mulher tem que dizer obrigada, como a Patrícia disse. O homem tem que dizer obrigado, como o André Luiz disse, não, ela escreveu. Como o André Luiz disse. Agora, suponhamos que o André ou a Patrícia, um dos dois, obrigado, Romário, jovem professor, né? Só 62 anos. Um dos dois resolve agradecer em nome de todos os que estão aqui hoje. Obrigado, Núbia. Aí o que diriam? Obrigados. Professor, todos nós somos gratos. Todos nós estamos agradecidos. Então todos nós dizemos obrigados, plural. Se for uma mulher no lugar de outras mulheres, no lugar não, né? Representando outras mulheres, obrigadas. É esquisito, mas é verdadeiro. Um formando, quando agradece aos pais e aos professores, ele não fala só por si. Então o formando não pode falar só obrigado. Ele é o representante da turma. Então ele tem de falar obrigados. O professor escolhido como paraninfo faz o discurso não só por si. Ele é o representante dos professores. Então tem de dizer obrigados. É isso aí. 20h14, está na hora de encerrarmos a aula. Sábado, análise sintática, parte 2, sujeito, predicado, predicativo e coisitas mais, muitas outras coisas, aprofundamento. Não perca, é no YouTube. Deixarei o link para vocês em todas as redes sociais. Obrigado!